nós vamos hoje bater papo e conversar um pouquinho sobre algumas coisas que têm nos chamado a atenção, que têm nos tocado de forma um pouquinho diferente. E é muito comum quando nós estamos preparando um estudo qualquer, principalmente quando a casa não nos sugere um tema específico, é comum que a gente acabe por aproveitar as leituras que sabemos que são significativas e importantes para a gente, né? Aquilo que nos toca de alguma forma e que nos faz bem, a gente acaba querendo dividir com quem está em volta. E nós vamos conversar um pouquinho hoje com Humberto de Campos, com Joana de Ângeles e pedindo o auxílio de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para entender um pouquinho da conversa, só para chegar no tema melhor, eu estava recordando que, e até por causa do nosso trabalho de música, né, é muito comum nós ouvirmos, e dentro do movimento espírita isso acontece com muita frequência, eu acho que até porque de forma intuitiva a gente abraça a proposta que o Leon Denis fez lá atrás, quando numa série de artigos publicados na primeira década do século XX, na Revista Espírita, já bem depois, né, de Kardec retornar ao mundo espiritual, ele vai falar que é inconcebível um culto religioso de qualquer espécie que for, onde a música não esteja presente. Porque ele diz que a música vai ser sempre a música de qualidade, vai ser sempre uma espécie de prece, vai ser sempre uma espécie de louvor daquela alma que está tentando transcender um pouco as dificuldades, as dores, as limitações que a gente traz no nosso dia a dia. E lembrando disso, nós fomos pegar de empréstimo um desabafo de uma companheira nossa do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, chamada Maria Elza Tiscati. Quem é da turma antiga de Mocidade aqui em Juiz de Fora já ouviu algumas coisas dela. E tem uma música dela que se chama Bem-aventurados os Aflitos. E nós vamos usar essa música como gancho, porque é curioso a recepção dela, até porque há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o pessoal ligado ao movimento jovem aqui de Juiz de Fora mesmo, comentou que tinha chegado um outro final para a música, porque parecia meio tenso, meio pesado o modo como a música era, então inventaram um final mais leve. Até porque a moçada de hoje gosta de coisas mais leves, né? E parte da nossa conversa hoje vai trazer um pouquinho a ideia do até que ponto que o mais leve é o mais conveniente. Até que ponto que o mais fácil, que o mais bonito, que o mais florido é o mais apropriado para a nossa existência hoje. Porque a Maria Elza, ela vai falar dessas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Ela começa da seguinte forma: se não pode ser um lugar sequer para descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixas a solidão. Quem aqui nunca se sentiu sozinho? E sabe aquela solidão pior ainda, que é aquela de estar cercado de um monte de gente, mas de repente a gente olha para o lado e não sabe com quem que fala, o que fala, se pode pedir socorro, se não pode. Aquela sensação de vazio, que chega quase que a beirar o abandono. Sabe aquela sensação que dá até uma aflição íntima? Talvez por isso a música seja Bem-aventurados Aflitos. Ela continua refletindo. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás do teu olhar, se dentre os homens a ninguém puderes tua dor confessar. O que mudaram na versão mais recente é o finalzinho. Porque já estava falando de dificuldade o tempo inteiro e o final antigo o pessoal achou que estava um pouquinho difícil. Porque depois de levantar os problemas, a sugestão dela é da seguinte forma: olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais, num recanto do universo,
vais encontrar a paz. Quantas pessoas vocês conhecem hoje que, se estiver passando por um momento de dificuldade real, extrema, vão se sentir tranquilizadas, pacificadas e consoladas se você chegar para ela e falar assim: olha a quantidade de estrela que tem lá em cima, é para lá que você vai, porque num canto qualquer do universo você vai encontrar a paz que você está precisando. Primeiro que, se falar isso para a gente, a nossa tendência vai ser assim: e quem disse que eu estou querendo esperar chegar lá na frente? Eu estou precisando de paz agora. Outra coisa, como é que você pode me dar tanta certeza assim de que essa vida que vocês falam aí dentro do movimento espírita é tão real desse jeito? E o que é pior é que é comum nos encontrarmos em situações de dúvida, de descrença e de quase que uma negação, no sentido de não querer esperar esse outro mundo. E aí nós vemos muitos espíritas hoje em dia questionando e comentando de: não, nós somos espíritos imortais, nós temos toda a vida pela frente, mas a gente também tem que trabalhar para ser feliz agora. Ou sabe aquela coisa assim: mas se você tiver força de vontade suficiente, você consegue mudar a sua vida agora. Tem tantos irmãos nossos aí de outras religiões que conseguem. Não tem outras religiões que falam que aquele que é abençoado por Deus é aquele que tem sucesso financeiro, que tem a família resolvida? Por que nós estamos nesse tumulto tão grande? E aí, a fala da Marielza nos fez lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo do mesmo nome, Bem-aventurados aflitos, onde tem lá uma mensagem curta, são mais ou menos uns 3 parágrafos só, chamada O Bem e o Mal Sofrer. E aí nós optamos por conversar pegando esse tema como gancho. Mas a gente não vai pegar o bem e o mal sofrer pensando no como que as minhas dores hoje podem ser aliviadas caso eu mude de postura, porque o fato de eu entrar em prece vai me trazer consolo, vai me tranquilizar a alma. A Amélia Rodrigues, com a poesia dela, fala que a oração é capaz de luarizar o coração. O sentido que ela dá é esse. Só que a dor não deixa de existir. A dor do câncer não desaparece. A dor da perda de um ente querido não desaparece. Que bem sofrer é esse que a doutrina está falando? E vai num campo até um pouco mais exaltado, se a gente for pensar assim, porque a Joana de Ângeles, no livro, esse pequenininho aqui, Jesus e Vida, no primeiro capítulo ela vai falar sobre a transição planetária. E é curioso, porque nós ouvimos falar da transição sempre pensando num nível muito quase que teórico. Sabe aquilo de é a transformação que vai passar pela Terra, é a mudança que vai acontecer, alguns espíritos vão ser mandados para outros planetas, sabe todas essas questões? Ela pega o gancho da Gênese, onde fala do reencarne em massa que vai acontecer de espíritos de uma envergadura muito superior. Então essa transição, essa regeneração do mundo vai se dar principalmente por causa da presença desses outros espíritos. Ela fala assim, que esses que já são muito duros, ainda são muito duros e muito empedernidos no mal, eles serão convidados a estagiarem em outras esferas mais de acordo com o seu padrão vibratório moral, porque é isso que vai definir onde a gente vai ficar. E aí nós pensamos em então tá bom, não estou tão ruim assim, eu não fico matando ninguém, roubando ninguém, estou na média, está tudo tranquilo. Mas ela fala também que aqueles que preferem ser levados pela onda sem aproveitar as oportunidades, podem ser levados a encarnar entre povos mais primitivos da Terra para dar valor ao processo civilizatório que ele se negou a valorizar. Está dando para sentir o drama? Porque isso significa que quando a gente vê todos esses nossos irmãos sofrendo com fome e pobreza na Ásia, na Índia, na África,
Até mesmo aqui na América do Sul, a gente tem visto muitos casos assim, são exemplos de pessoas que talvez possam nos receber lá na frente, se não soubermos aproveitar as experiências tranquilas que estamos tendo. E sabe por que eu falo tranquila? Nós nos habituamos muito a falar muito mal do Brasil. É fácil. E eu acho curioso que é muito fácil também a gente falar mal da política e do brasileiro, esquecendo que nós também somos brasileiros. Então, os lugares comuns de todo brasileiro é isso, todo brasileiro é aquilo, eu já vi para os meus alunos, espera aí, tem alguma coisa errada, porque eu não faço isso, onde que está essa confusão? E no livro Memórias do Suicida, o espírito Charles narra a história de um pai que estava passando por extremas dificuldades já no mundo espiritual, tinha chegado do lado de lá pelas vias do suicídio, e quando ele tem condições de retornar à Terra para encontrar sua família, ele descobre que a sua esposa não tinha dado conta da pressão, principalmente da pobreza, acaba se prostituindo, está levando a filha também para a prostituição, e o seu filho estava preso esperando o julgamento porque tinha se envolvido em diversos crimes. Rogando direto a Maria, que é responsável pelo atendimento a esses espíritos do mundo espiritual, ele consegue uma intercessão dela para que, vamos dizer assim, alguns destinos fossem um pouquinho alterados. A sua filha é resgatada e vem com uma família, trabalhando com essa família, vem parar aqui no Brasil, onde teria a chance de recomeçar a sua vida. O seu filho vai ser degradado para a África. E o pai, naquele ímpeto ainda, arrependido, a culpa de tudo aquilo que tinha acontecido, questiona os espíritos responsáveis por aquele processo. Será que não dava para ele também ir para o Brasil, que é um pouquinho menor, a África? Tão difícil, tão pesado, tão assim, sem nada, não teria condições? E o que os espíritos dizem é que sim, seria possível. Só que as facilidades existentes no Brasil fariam com que aquele rapaz perdesse a oportunidade evolutiva. O que significa que se nós estamos aqui, é porque estamos de alguma forma merecendo essas facilidades que são colocadas à nossa disposição, e que alguém do lado de lá tem fé de que nós não vamos nos perder em meio a essas facilidades. E é importante ter isso em mente, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles trazem para a gente a questão do bem e do mal sofrer, o que eles vão levantar logo de cara é que o sofrimento faz parte da existência humana na condição em que nós nos encontramos. Não tem como eu viver alheio a qualquer tipo de dor. Estamos dentro de uma situação de provas e expiações, onde os erros meus e dos outros são aproveitados para aprendizados, tanto meu quanto dos outros. Eu posso estar fazendo tudo certo. Meu vizinho pode estar com um monte de lata lá empilhada, cheia de água, e cultivando um monte de filhotinho de mosquitinho da dengue. Eu estou imune da possibilidade de passar por alguma experiência nesse sentido? Não. O planeta de provas e expiações é isso. Mas os espíritos que trazem a mensagem, e é bonita a cena, falam que apesar da oração clarificar os nossos caminhos, é necessário que pensemos na disposição e no sentimento que colocamos nas nossas ações. Porque ele fala que a nossa atitude deveria ser semelhante à daquele soldado que está indo defender o seu país no campo de batalha. E ele comenta claramente que para esse soldado participar daquela batalha e dos sofrimentos daquela batalha é quase uma condição de glória, se a gente pode dizer assim. Se formos pensar até nas histórias antigas, filmes são ótimos para isso. Aquele soldado que vai para a batalha, mas não chega mesmo no ponto de combate, ele é considerado quase um ator, alguém que estava lá só enfeitando a cena. Então, aquele que participa dos sofrimentos da luta, ele tem direito, e isso está descrito dessa forma no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem direito aos louros decorrentes daquela batalha por ele enfrentar, mesmo que ele tenha sofrido naquela batalha. E aí, o paralelo que a gente pode fazer está muito próximo
do que seria a nossa vida, mas para que esse paralelo se concretize, nós precisamos ter bem claro alguns pontos. Por exemplo, o soldado que está indo para o campo de batalha, ele está indo defender uma região, uma causa, um país de origem, ele tem uma ideia a ser defendida. O que nós viemos defender nessa experiência reencarnatória? Quais são os ideais que eu acredito e que norteiam a minha existência? Porque se esse soldado não acredita que deixou atrás de si um rei justo e bom ou um governante que controla todos aqueles destinos, se ele não tem fé naquele que está acima dele e que o colocou naquela situação, não tem por que ele continuar vivendo aquela batalha. E aí nós encontramos o primeiro problema. Como será que está a nossa certeza na nossa condição de filhos de Deus? Porque se eu não sei por que eu estou aqui, não tem por que eu estar. Se eu não sei por que eu vim na mesma família com fulano ou com ciclano, se eu não acredito de verdade, se eu não tenho a certeza de que aquilo é necessário para o meu crescimento, não tem por que eu enfrentar luta nenhuma. Se eu não consigo de verdade sentir que as dificuldades que eu estou vivendo com meu marido ou com minha esposa são dificuldades que vão me fazer surgir mais forte lá na frente, para que eu tenho que enfrentar isso? Se eu não acredito que aquela criança que está sob a minha responsabilidade pode ser lá na frente um grande espírito a fazer grandes coisas em prol de todos aqueles que estiverem à sua volta, para que eu vou insistir na educação? Se eu só acredito que esse país é um país de fracassados e de ladrões, o que eu estou fazendo aqui se eu não sou nem fracassado nem ladrão? Estão entendendo o problema? O Espírito que traz a mensagem vai falar que em tudo na natureza, para se atingir o grau que nós entendemos como sendo um grau de perfeição, é necessário esforço, é necessário trabalho. Ele lembra que o metal, para chegar a virar joia, ele precisa enfrentar o fogo purificador. A madeira, para chegar a ter uma utilidade clara em termos de mobiliário, ela precisa ser cortada, desbastada, trabalhada, para chegar no ponto de ter utilidade para o ser humano. E é assim com tudo na natureza. Eles falam, inclusive, que o rio, para chegar até os lugares que necessitam da sua água, precisa cavar o caminho pela terra. E nós estamos querendo passar pela experiência terrena, sem dificuldade, sem dor e sem sofrimento. Quando todos os Espíritos vêm nos dizer o quanto que é necessário para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado, nós testarmos e provarmos aquilo que aprendemos. No finalzinho desse capítulo, aliás, dessa mensagem, o Lacordaire, porque é dele, o texto, fala o seguinte: o homem não é recompensado por essa espécie de coragem, a coragem de enfrentar as lutas, que muitas vezes são lutas quase invisíveis. Porque quando nós escolhemos largar um espaço que seria um espaço de muito relevo social, para dar atenção àqueles pequenos que precisam da gente, ninguém nota isso. Quando nós escolhemos passar às vezes um dia sem um passeio, sem uma comida que eu queria, sem uma roupa que eu gostaria, que todas as pessoas em volta estão falando que seria mais importante, para eu poder colocar mais alguma coisa na mesa do meu filho, quem sabe isso é só eu. As lutas e as dores que cada um de nós enfrentou, só quem sabe somos nós e Deus. Só. Por isso que o Lacordaire fala que esse tipo de coragem para enfrentar essas questões, o mundo mesmo não valoriza. Deus, no entanto, lhe reserva louros e um lugar glorioso. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim. É a sugestão dele no último parágrafo. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé.
provarem sua fé. Com que frequência nós estamos falando das questões pertinentes da doutrina espírita, não no sentido de converter aquele que está em volta, mas no sentido de talvez trazer um pouquinho de alento àquele nosso irmão que precisa da nossa ajuda? Sabe aquilo da pessoa que errou e ao invés de nós apontarmos o erro, a gente só chegar junto? Por que será que aquela pessoa errou? Por que será que aquela pessoa está falando mal de mim? Por que será que aquela pessoa é tão ranzinza? Por que será que aquela pessoa se acha no direito de passar na frente de todos os outros? Porque não é da natureza humana desenvolver atos de egoísmo, muito pelo contrário, nós todos buscamos o amor e a felicidade. Regra geral, quando agimos de forma diferente é porque nos sentimos agredidos de alguma forma. E aí, com medo da agressão, é legal agredir antes, né? Fica mais fácil. Ney Lúcio tem um livrinho chamado Alvorada Cristã, e já mencionamos a história dele aqui algumas vezes, porque tem um dos textos simples, pequeno, mas que é fantástico, e eu acho que todo mundo aqui já vivenciou parte dessa história em alguma vez na vida. O título do texto é A Arma Infalível, e ele começa, é um livro que é muito utilizado para trabalho com evangelização, com mocidade, né? Então são histórias leves, pequenas. O Ney Lúcio começa falando que um dia um rapaz estava lá no seu trabalho, ele era um mecânico, estava na sua oficina e chegou um senhor lá muito irritado, reclamando que o serviço estava mal feito e que não ia pagar para aquele serviço. Ele sabia que já que o outro não ia pagar, alguém ia ter que pagar. Como ele não era o dono da oficina, adivinha quem é que ia ter que pagar pelo serviço que não foi pago? O próprio. Quando o patrão dele ficou sabendo da história, ele não gostou muito da ideia não, né? E aí chamou atenção, eu imagino que com muita calma e tranquilidade, porque quando nós vemos alguma coisa errada à nossa volta, a gente fala com muita calma e tranquilidade, né? Aquela coisa assim, não, meu amigo, você fez errado, não é assim que era para você ter feito, né? Você podia ter tido um pouquinho mais de cuidado no modo como você levou o seu serviço. Mas como assim, nem sempre a gente consegue agir com essa calma e delicadeza toda, e o tom da conversa foi diferente? O rapaz saiu tranquilamente, né, porque ele não podia descontar em tudo aquilo que estava na frente dele dentro da oficina e foi para casa, estava na hora do almoço. Chegando em casa, assim que ele entra dentro de casa, a esposa já devia estar com tudo pronto, porque os papéis naquela época ainda eram esses, não vamos entrar em questões nem de feminismo nem de machismo, não é essa que é a questão, mas na história o que é narrado é isso. Só que ele chega, o almoço estava pronto, tudo bonitinho. Mas quando ele olha para o lado, o sapato que ele precisava para de noite, que ele tinha pedido para deixar engraxado, estava do mesmo jeito que tinha sido deixado na noite anterior. E aí vamos imaginar de novo que ele, com toda calma e paciência, amor, não deu tempo de você engraxar o sapato que eu te pedi? Lembra que eu vou precisar dele para a reunião hoje de noite? Porque é assim que a gente faz. A esposa ouviu aquilo e aí tá, né? O marido tinha que almoçar, tinha que voltar para o trabalho. A empregada não fez o que ela mandou. Então ela foi em cima da empregada, que não podia descontar nos pratos que estavam à volta, porque a vontade que ela tinha era de quebrar por quanto é prato, porque ela não teve um minuto de sossego a manhã inteira, cuidando dos filhos do casal e ao mesmo tempo tendo que arrumar a casa, e ainda estava recebendo bronca porque não tinha dado tempo de fazer uma coisa que podia ser feita ao longo do dia. Ela, com muita tranquilidade, calma e paciência, sai da casa para não descontar em nada dentro da casa, mas encontra logo na porta da casa, do lado da escada, um cachorrinho deitado, atrapalhando o caminho dela. Diz o Ney Lúcio que ela não pensou duas vezes, só deu aquele chute no pobre coitado para tirar ele do caminho. A onda de raiva, de ódio, que foi sendo gerada de um para o outro, atingiu aquele animalzinho cheio, que saiu correndo, desesperado, ganindo, não só por causa do chute, mas por causa da onda vibratória que também recebeu. E como era de se esperar, mordeu a primeira criatura que estava dando bobeira pela frente, que era uma senhora e que foi parar dentro de uma salinha na farmácia mais próxima para fazer os curativos. E que aproveitou para falar bastante no ouvido do pobre do enfermeiro que estava lá conversando naqueles dias. Sabe por que o Ney Lúcio fala que é arma infalível?
Porque cada um foi só passando de um para o outro. Foi só transmitindo a irritação, a raiva, o rancor que vinha recebendo. Só que aquele rapaz que estava tendo que ouvir quieto e indo por cima, tratado, machucado da dona, foi para casa no final do dia, disposto também a passar pela frente, mas ele encontrou arma infalível. E a arma infalível era exatamente aquilo que nenhum dos outros atrás tinha conseguido fazer. Porque a sua avózinha, é sempre uma avózinha, que tinha cuidado dele desde que a mãe tinha morrido, vira para ele com todo amor no coração. É essa que é a arma. Meu filho, me perdoa. Eu sei que tinha um monte de coisa que eu podia ter feito para facilitar a tua vida, mas eu não consegui. Fica aqui só um pouquinho, espera um pouco, que eu vou arrumar tudo que é necessário, daqui a pouco a gente conversa. Neutraliza. Só que tem que ter coragem de fazer isso. Por isso que o Lacordaire fala que não é o tipo de coragem que o mundo entende como sendo coragem. Porque eu fugi do que o mundo está dizendo que eu tenho que fazer e agir de forma diferente, tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Por isso, ele comenta, né? Poderia ser traduzido como: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. E aí, nós não falamos, mas eu escolhi passar por tanto sofrimento. Mas nós pensamos assim: não é possível que eu escolhi passar por tanto sofrimento nessa vida. Porque em sã consciência eu nunca escolhi passar por tanta coisa assim nesse tempo. É quase a mesma coisa que duvidar da misericórdia divina ao redor dos nossos passos. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes salva na terra, esses se conseguirem agir dessa forma. E depois do trabalho virá o repouso. Depois do trabalho. A gente só recebe o salário depois de um mês de trabalho. A gente só recebe o descanso, as férias, depois de um período de trabalho. E nós nos esquecemos que a nossa principal função nessa experiência encarnatória não é ser um profissional de sucesso. Para alguns até pode ser, quando traz uma inovação qualquer da ciência, uma inovação da tecnologia, quando tem um espaço diferente, né, abrindo campos de ação para outros trabalhadores que virão atrás. Não é nossa missão principal aqui na Terra ser aquele modelo de inveja, de sucesso financeiro, de sucesso social, que faça com que todas as pessoas queiram seguir os caminhos que nós estamos traçando. Não é para isso que a gente veio. E nós sabemos que, regra geral, os nossos compromissos aqui é reconstruir laços. Reconstruir laços. Reconstruir os laços que nós desfizemos. Reconstruir as oportunidades que nós perdemos. Reconstruir os espaços de ação que nos foram dados lá atrás e que às vezes por rebeldia, por ignorância, nós escolhemos nos afastar deles. E aí, nós caímos dentro da doutrina espírita. Nós caímos dentro de uma religião que se diz o cristianismo redivivo, que se diz o Consolador prometido por Cristo. Lembra qual é a ideia do Consolador prometido que estava no Evangelho? E eu vos enviarei um Consolador que vos fará lembrar de todas as coisas que eu disse e vos dirão outras que ainda não têm condições de entender. Nós somos isso, pelo menos nós acreditamos. E aí fica mais séria a coisa, sabe por quê? Se ele veio lembrar aquilo que Jesus tinha dito, porque muita coisa tinha se perdido lá para trás, se ele veio nos ensinar outras que naquela época não tínhamos entendimento ou maturidade para entendermos, resta saber o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que está sendo colocado nas nossas mãos. Sabe por quê? Vamos lá. Humberto de Campos. Diz Humberto de Campos que Jesus, depois de ter passado aqueles dias que ele foi parar no deserto, né,
E a Amélia Rodrigues faz uma comparação lindíssima, comentando o que foi esse deserto. Porque ela fala que era necessário silêncio íntimo para que o Cristo conseguisse é um termo poético bonito, né? Porque isso daí ele já fazia facilmente. Mas para que o Cristo conseguisse ficar em conexão direta com o Pai. E ela fala ainda que, enfrentando a aridez do deserto, ele estava treinando e se preparando para enfrentar a aridez dos nossos corações. Que seria necessário ele passar por um período de introspecção, como muitos de nós, antes de tomar decisões que são muito sérias dentro da nossa vida, temos a necessidade de fazer esse silêncio íntimo, de se afastar um pouquinho, de sair do tumulto. Foi isso que o Cristo fez. Mas ela coloca que ele foi para o deserto, abandonando as questões do mundo, para aí então voltar para o mundo, trazendo as questões de Deus. Foi um exercício preparatório para tudo aquilo que viria nos 3 anos que se seguiram. Quando ele desce, ele vai primeiro a Jerusalém e não consegue encontrar o campo propício para aquilo que ele pretendia iniciar. A gente fica vendo muitas vezes, parece que é quase uma tentativa de mostrar os caminhos que poderiam ser escritos, né? Porque Jesus sabia muito bem com quem ele podia contar ou não. Porque essas pessoas já vieram preparadas, aqueles trabalhadores diretos, eles vieram preparados para isso. E ela fala que quando ele chega na beira do mar da Galileia, e ele vai procurar exatamente a região mais pobre que existia, alguns dias antes ele já tinha ido encontrar com seu primo João, na beira do Jordão, onde teve a confirmação das profecias antigas. Mas ele vai em busca de corações. E quando ele chega próximo da praia do mar da Galileia, ele encontra 2 irmãos jogando as redes e com muita dificuldade de encontrar peixes naquele dia. Ele sugere que a rede seja lançada do lado seguinte. E quando aqueles irmãos, assustados com a quantidade de peixe que estava caindo na sua rede, volta para a praia, e eu fico imaginando a cena, porque para os nossos padrões de hoje deve ter sido muito louca, né? Você está no seu trabalho e de repente chega alguém que te chama pelo teu nome, Simão, filho de Jonas, vim aqui te convidar para ser pescador de homens. Se fosse com a gente hoje, assim, esse cara está maluco, eu não estou entendendo nada do que ele está querendo dizer, ele está querendo que eu faça o quê? Humberto de Campos fala que alguns dias antes, Simão tinha visto ele próximo das regiões onde João Batista estava fazendo o seu chamado com a intenção de abrir os caminhos. E ele já tinha se sentido dominar de tal forma por aquela vibração, por aquela emanação magnética que aquele homem trazia, que ele sabia que nada poderia ficar mais indiferente ao que estava sendo vivido. Por isso que quando Pedro recebe o convite, junto com seu irmão, ele olha naqueles olhos, e a Amélia Rodrigues fala isso em todos, que era quase que um olhar imantado que atraía-os de tal forma que nunca mais eles conseguiram esquecer daquela presença nas vidas deles. E é bonito porque o Simão diz que alguma coisa vibrava na sua mente, no seu coração, que chamava quase que para algo anterior mesmo à sua própria vida. Porque ele sabia, é diferente de ter a impressão, ele sabia que ele já tinha visto aquele olhar em algum momento anterior. E é por causa dessa certeza que ele larga as redes na mesma hora, vai junto com o Cristo buscar mais alguns outros trabalhadores. Com João e com Tiago, a coisa se processou exatamente da mesma forma. Quando Jesus convida-os, e é linda a cena, porque o que esses espíritos trazem para a gente, tanto o Beto de Campos quanto a Amélia Rodrigues, é que a relação estabelecida através daqueles olhares era tão profunda
que, sem nem responder, João já estava abraçando Cristo, enquanto que este carinhosamente afagava o ombro de Tiago. São almas que estavam se reencontrando. E no livro Até o Fim dos Tempos, da Amélia Rodrigues, ela vai contar a história de Mateus, de Levi. Ela fala que aquele homem já era assim um pouquinho acabrunhado, porque a profissão dele, ele fazia o serviço de fazer as anotações dos impostos que deveriam ser cobrados, né? O serviço de levita dele era nesse sentido. Ele era meio que deixado de lado pelos da própria raça, que viam ele com desconfiança, porque ele era aquele que denunciava e que entregava os erros para os invasores de fora. Ao invés de defender os seus vizinhos, os seus conterrâneos, ele estava trabalhando a serviço de alguém que estava muito distante. E ele tinha acompanhado algumas daquelas andanças, né, de Jesus com Simão, com João e outros assim, pelos arredores, mas ele sempre ia de longe, porque ele não se sentia igual. E quantas vezes nós também não nos sentimos estranhos dentro dos nossos próprios ninhos familiares? Mateus se sentia exatamente dessa forma. E por isso ele ficou muito assustado quando, no sábado de manhã, é a Amélia Rodrigues que dá as datas dos períodos para a gente, ele estava saindo na porta da sua casa, e a sua casa era próxima, né, do estabelecimento onde ele exercia sua profissão. Ele olha para o lado e vê Jesus fora da porta. Normalmente, nos dias de trabalho, ele estaria lá naquela porta fazendo as anotações que eram necessárias para o serviço de coletoria. Naquele dia, não. Mas, estranhando a cena e se sentindo atraído pelo Cristo, ele vai em direção a Jesus, e Jesus, segundo eles, não pede, é quase que uma ordem. Olha nos seus olhos, Levi, Mateus, segue-me. E ele, como todos os outros, não pensou nem um segundo a mais que seria necessário. Se a gente pode pensar bem, acho que talvez não tenha nem pensado que a Amélia Rodrigues estava nesse sentido. Vai junto com o Cristo e vai junto. Não se coloca mais passos atrás. Não se sente mais excluído de algum grupo. Ele vai junto. Porque ele sentiu que naquele espaço, naquela situação que ele estava vivenciando, ele estava contando as respostas da sua vida. Ele vai com o Cristo e participa das atividades daquele dia, deixa para trás os seus compromissos habituais. Mas não estamos pedindo ninguém aqui para deixar para trás compromisso habitual nenhum, o exemplo é outro. E ele convida Jesus para naquela noite e jantar com ele na sua casa. E ele estava possuído de uma alegria tão gigantesca de se sentir parte de alguma coisa, de se sentir aceito, e ao mesmo tempo se sentir dominado pela vibração que vinha do Cristo, que ele faz questão de preparar tudo da melhor forma possível. Ele era uma pessoa de posses, vamos dizer assim, para a conjuntura da época. Então ele escolhe os melhores vinhos, as melhores frutas, os melhores aparelhos, põe aquela mesa, convida os seus amigos, outros coletores de impostos da mesma forma que ele. E quando Jesus se aproxima da sua casa, diz ele que a multidão já estava começando a se formar assim um pouco perto, mas era aquela multidão que fica próxima para apontar os erros e para ver quando é que o outro vai cair. São aqueles que não tinham sido convidados para participar daquele banquete. Jesus chega com os seus discípulos, entra na casa, ainda brinca como fazia de vez em quando, porque ele faz a mesma brincadeira na casa de Zaqueu, fica feliz, porque hoje a alegria entrou na sua casa. E a alegria era referência a uma das traduções, porque Yeshua, para eles lá, é um dos modos de se dizer alegria. Ele brincava, e a gente não está habituado a perceber Jesus brincando. Sentou junto com eles, e a gente fica pensando assim, né? Nossa, Jesus, que era tão simples, sentou numa mesa tão rica, e de um discípulo que estava assim tão rico. Comeu com eles, se divertiu com eles, tirou as dúvidas deles, se fez companheiro deles. Sabe por que eu trouxe esse exemplo? Regra geral,
nós conseguimos nos mostrar fortes e grandes, ou vou usar outro termo, conseguimos mostrar de caridade nas nossas ações, quando é caridade para com alguém que nós entendemos como sendo inferior. Porque eu tenho que ajudar aquela criatura que está lá embaixo. Eu tenho que ajudar aquele infeliz. Quando Jesus saiu da casa de Mateus, os levitas, os fariseus, que não estavam participando daquela situação, todos morrendo de inveja do lado de fora, já estavam esperando pelo Cristo e aproveitaram para alfinetar, né? Você está comendo junto com esse bando de gente aí? É quando vem pela primeira vez, segundo alguns dos evangelhos, aquela frase: mas eu vim para os que estão doentes e não para os sãos. Amélia Rodrigues fala que aqueles fariseus que estavam lá sabiam que eram doentes, mas não sentiam coragem de assumir a sua parcela de fraqueza e a sua parcela de doença. E por isso não se permitiram entrar nesse banquete divino que Jesus trouxe. Nós estamos na religião que é o Consolador dos Pobres. Nós estamos na religião que tenta trazer em essência tudo aquilo que Jesus trouxe lá atrás e que nós ainda teimamos em aprender. Temos uma dificuldade imensa em exercitar. E aí, nós voltamos para o tema da transição planetária. Porque, e é interessante, nesse livro, né, Jesus e Vida, a Joana de Ângeles fala dos problemas das drogas que acompanhariam esse período, do problema da sensualidade e da sexualidade deseducada que acompanharia esse período. Ela chega a falar, inclusive, dessa degradação que as músicas vêm sofrendo como característica desse período, as artes em geral. Ela fala dessa exacerbação de tudo aquilo de negativo que existe à nossa volta e que faz com que nós pensemos que tudo está muito ruim e que não vai ter jeito. E é como ouvimos espíritas falando: vai ser necessária uma limpeza geral, mas a gente pensa na limpeza do outro, que sejam retirados todos os outros. E aí, pensando nessa questão do bem e do mal sofrer, a nossa dúvida é o que nós estamos fazendo com tudo o que a doutrina espírita colocou nas nossas mãos. Aquilo que já aprendemos de doutrina, e me perdoem aqueles que são há pouco tempo que vão falar assim: mas eu comecei agora há pouco, não dá assim para eu me aprofundar muito nessa questão. No mesmo livro Memórias de um Suicida, não vou nem pegar do espiritismo, tá? Um determinado instrutor fala que quem pelo menos uma vez ouviu em suas existências, aquela máxima do Cristo de: vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não tem motivo para errar. E os espíritos nos dizem que aqueles que já tiveram contato com a doutrina espírita por mais de uma semana já sabem o básico de tudo aquilo que é necessário para viver bem. O que nós estamos fazendo com a riqueza que foi colocada em nossas mãos? O quanto que estamos consolando os nossos irmãos em dor? O quanto estamos distribuindo amor para aqueles que chegam às vezes na nossa casa ou nas nossas casas carentes de afeto, de atenção, carentes de espiritualidade? Porque se isso me alimenta da forma como me alimenta, não tem como deixar guardado só para mim. Se a presença do Cristo na minha vida é tão forte a ponto de me deixar com vontade de fazer o bem, o que está me impedindo de fazer o bem? Mas não é fazer o bem dentro da casa espírita, não. Porque isso daqui é só o ponto de partida. É onde a gente vem buscar apoio, onde a gente vem buscar um pouquinho mais de conforto, para a gente ir lá para fora do mundo e conseguir, de alguma forma, transformar esse mundo onde eu atuo, o meu ambiente de
trabalho, o quanto de paz eu estou levando para ele. O meu ambiente familiar, o quanto de amor, de consolação, de esperança eu estou colocando dentro do meu ambiente familiar. E sabe por que nós estamos questionando isso? Porque tem sido muito comum, tanto na mocidade quanto na evangelização, nós encontrarmos crianças e jovens que têm tudo, mas se sentem profundamente abandonados. Porque a atenção, o tempo, o amparo está faltando. E aí vocês me perdoem, mas eu vou pedir da ajuda, de novo da Joana, para a gente encerrar. Porque tem muitas coisas que a gente não tem resposta. Nós intuímos algumas direções, nós às vezes dividimos aquilo que funciona para a gente com os outros, mas a Joana já está há um bom tempo na nossa frente. E nós vamos encerrar com uma oração que ela fez, que foi recebida, psicofonicamente, no dia 4 de outubro de 2006, comemoração do nascimento de Francisco de Assis. E ela, no Jesus e Vida, ela coloca uma oração a São Francisco. E nós vamos pedir que de alguma forma a espiritualidade nos auxilie a buscar inspiração nessa oração, para a gente conduzir, talvez, de forma diferente as nossas vidas. Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o solo, para voares na direção do zimbório infinito aureolado de luz. Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo quando a irmã morte se te acercasse. Desculpa, falei nascimento, é morte. E que te colocassem no pó da irmã terra, logo alando-te na direção do amado como um raio de luz que desapareceu no azul infinito. Encerrava-se naquele momento o divino périplo da tua missão terrestre em corpo físico. Fazia pouco, tornaste o lobo de búbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos pássaros para que não perturbassem o teu canto, louvando o Senhor. Colocaste mel nas colmeias vazias pelo rigoroso verão, para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo, alimentando-se, fabricando cera, vivendo. Lavaste a lepra em muitos corpos e experimentaste os estigmas em êxtase incomparável. A cada sofrimento que te afligia, entoavas um hino de louvor, e a cada provação experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os teus legatários transformamos a tua mensagem em vão poder, em ilusão argentária, e embora a ternura com que a cantaste, repetimos-la entusiasmados, porém, com o coração em gelo, diferente do teu. Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra para novamente balbuciarmos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meiga voz e nos emocionarmos outra vez com teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata somente de lutas entre cidades que se digladiam como os teus dias, mas do terrível conflito entre os corações, gerando guerras de extermínio individual generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes, enternecendo-nos a ponto de darmos as mãos, lobos e ovelhas que ainda somos, ao comando da tua voz, bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Somente tu, Pai amoroso, consegues fazer que as rosas desabrochem voltadas para os lares em sombras, neles penetrando com o seu perfume especial. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequenina porciúncula, onde deixaste os teus despojos naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226.
pois que todos necessitamos de Ti. E a misericórdia divina é tão grandiosa que ela está permitindo o retorno de muitos, incontáveis, para nos auxiliar a reencontrarmos esse amor. Nós tivemos Joana de Anjos perto de nós. Emmanuel está ainda, através da mediunidade do Chico, junto de todos nós. Tivemos o exemplo desses dois médicos grandiosos. Fora os nossos irmãos de tantas outras feições religiosas que estão trazendo para todos nós as mensagens de amor, as mensagens divinas, com a intenção de mostrar que tudo isso é real. Só falta decidirmos o que vamos fazer com isso. Muito obrigada, boa noite a todos.